Quando configura o preço vil na arrematação de um imóvel? E é importante você saber isso porque o preço vil, quando ele é caracterizado, cancela, ou seja, anula a arrematação de um imóvel. Então, se você arrematar um imóvel e configurar o preço vil, a sua arrematação possivelmente será cancelada. Então é importante que você saiba, né, quando isso pode acontecer, quando se configura a arrematação de um imóvel por preço vil. Preço vil significa um preço mínimo muito abaixo do que é permitido, do que se espera, né? Ou seja, do que vale, do que é permitido, do que é razoável. Então, preço vil é um preço que não dá para ser aceito. E a lei diz expressamente, não se aceita lance por preço vil. Você não consegue arrematar um imóvel, manter uma arrematação por preço vil. Logicamente que alguém vai ter que postular isso para o juiz, pedir para o juiz cancelar o leilão. Geralmente o devedor vai fazer isso. Então é importante que você entenda isso. Agora, o que acontece? Quando você vai para um leilão, lá no edital do leilão, já existe qual é o valor de lance no primeiro leilão, qual é o valor de lance no segundo leilão. Geralmente no primeiro leilão vai pelo valor de avaliação, ou seja, qualquer lance abaixo do valor de avaliação no primeiro leilão pode, né, e vai configurar o preço vil no primeiro leilão. No segundo leilão, geralmente o juiz determina também qual é o lance mínimo. Geralmente 60%, 50% do valor da avaliação, mas pode ser 70%, pode ser 80%, o juiz é que define. Dependendo cada situação, cada caso é um caso, e o juiz que é encarregado de definir qual é o lance mínimo no segundo leilão. Qualquer lance abaixo desse mínimo configura o preço vil. Porém, tem uma sacada aí, um alerta que você precisa ter quanto a essa questão da configuração em relação à avaliação. É importante que você saiba disso porque essa é uma questão prática e acontece muito, tá? E eu explico isso em detalhes dentro do meu método Análise Pro, que é um método que eu formatei exclusivamente para investidores, tá? Para você conseguir arrematar imóveis sem a necessidade de uma assessoria especializada e com total segurança e lucro. Caso você tenha interesse em saber mais sobre esse método, aqui abaixo do vídeo, na descrição, você tem um link lá e você pode saber exatamente como funciona esse método. Então, como eu estava dizendo, tá? A questão da avaliação, o que acontece muito? Tem muita avaliação desatualizada. Então, a avaliação, geralmente nos processos judiciais, tá? Acontece demais isso. Então, o imóvel foi feito a avaliação de um imóvel, sei lá, 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Se o mercado mudou, se o mercado imobiliário, nesse tempo, entre a data da avaliação e a data do leilão, houve uma avaliação, uma valorização no mercado dos imóveis, se esse valor da avaliação não for atualizado para o dia do leilão, também pode configurar o preço vil, ok? Porque, veja bem, se o juiz diz que não pode ser arrematado no segundo leilão por um valor inferior a 50% do valor de avaliação, e sempre é valor de avaliação, a referência, e esse valor de avaliação estiver defasado, ele não estiver atualizado, então os 50% de uma avaliação defasada, desatualizada, vai configurar o preço vil. Então é muito importante que você atualize o valor da avaliação para o dia do leilão. Como é que você faz isso? É muito simples. Dependendo do estado que você está, que o imóvel, né, está localizado, mas você entra no site do Tribunal de Justiça do Estado. Então, por exemplo, aqui eu estou no estado de São Paulo. Eu entro lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e eu vou procurar lá a tabela de atualização de débitos judiciais. Então, sempre tem uma tabela lá, um índice que atualiza as dívidas, né, os débitos judiciais. E você pode usar essa tabela para atualizar o laudo de avaliação do imóvel. Tá? Isso é totalmente aceito pelos tribunais, pela justiça, você fazer esse tipo de atualização quando o prazo não é muito longo, né? Até 1 ano aí dá para você fazer e atualizar, mesmo porque o mercado não se movimentou muito nesse período. Às vezes até caiu, mas você tem que olhar sempre o mercado. Se houve uma grande valorização entre a data da avaliação e a data do leilão,
É importante, então, sim, que, né, talvez essa atualização pela tabela do tribunal não seja suficiente. Tá? Pode haver discussão em cima disso. O que a gente quer é evitar discussões nesse tipo de negócio, nesse tipo de investimento. Então, nesse caso, teria que se fazer uma nova avaliação, tendo em vista que a valorização do mercado foi muito superior a um índice, né, um indexador, que pode ser um INPC, pode ser um IGPM, um IPC. Cada tribunal adota um indexador. No caso de São Paulo, é INPC. Se não me engano, no caso do Mato Grosso do Sul, é IGPM. Cada um tem um índice. Mas você vai achar esse índice facilmente pesquisando no Google lá, tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né, do Mato Grosso do Sul, Goiás, seja onde for, só você procurar no Google, facilmente você encontra. Mas é importante que você faça essa atualização para evitar discussões, né, para que o devedor não tenha motivo para protelar, buscar mais, ter motivo para ficar entrando com ação, ficar entrando com impugnação, para ganhar tempo, ou de estimular, né, tirar aí seu incentivo aí de arrematar um imóvel, participar de um leilão, arrematar um imóvel em um leilão. Okay? Então, o que a gente faz nesse tipo de negócio? A gente evita, né, tira todas as possibilidades do devedor de discutir. Eu falo muito isso no meu método, né? Você não dá armas para o investidor ficar protelando, discutindo, porque para ele discutir ele tem que ter algum fundamento. Porque senão, né, é uma atitude protelatória, a gente sabe que geralmente mas se for realmente ficar isso caracterizado, ele vai ser penalizado até com 20%, né, do valor do imóvel, valor da arrematação, caso ele entre, né, sem fundamentação nenhuma, né, somente com o objetivo de protelar, né, ou desmotivar a participação aí de licitantes, né, nesse tipo no leilão. Então, é importante que você entenda isso, tá? Caso não tenha no edital do leilão o valor mínimo, a lei determina que será 50%. No segundo leilão, o lance mínimo será de 50% do valor da avaliação. Isso já está na lei, que já era o entendimento dos tribunais. 50% é o mínimo e hoje está no Código de Processo Civil, 50% do valor de avaliação é o lance mínimo para qualquer tipo de leilão. O juiz pode colocar mais, né, e não menos. Esse é o valor mínimo para esses leilões. Pode ser que na justiça trabalhista geralmente é 40%, porque tem uma legislação específica, separada, especial. Então, na justiça do trabalho é uma outra legislação. Então, lá pode sim, né, com 40%, que normalmente acontece no segundo leilão. Agora, o que é importante? Você verificar o edital. Tá? O edital é a regra do leilão. Lá vai estar dizendo qual é o lance mínimo no primeiro leilão, qual é o lance mínimo no segundo leilão. Abaixo desse mínimo, configura preço vil e a arrematação pode ser cancelada, porque a lei expressamente estabelece, determina que não pode ser aceito lance por preço, lance por preço vil, né? Um lance em cima de um imóvel, para comprar um imóvel, um leilão por preço vil abaixo do mínimo, ok? Fica esperto nisso daí, tá? Caso você ainda não é assinante aqui do canal, assine já aqui, assine a notificação também. E se essa informação foi relevante para você, coloque o seu like aqui logo abaixo, tá bom? Lembrando que toda terça, toda sexta tem um novo vídeo para você com informações relevantes, práticas, que você vai utilizar caso você já esteja atuando nessa modalidade de investimento, que são os leilões de imóveis, que são altamente lucrativos e muito seguros. Tá? Basta você entender um pouco mais sobre isso. Aqui abaixo na descrição você tem aí vários, né, links meus para você entender mais sobre isso. Aqui no canal você tem bastante informações também. Tá? Compensa demais esse tipo de investimento. Ok? Então você pode investir para ganho de capital ou para fazer renda. Tá? É imóvel, é bem de raiz, é muito seguro, né, e altamente lucrativo, ainda mais agora nesse momento que a gente está passando aí de pandemia. Você consegue, né, ter uma concorrência praticamente assim, bem menor, bem reduzida nas participações de leilões. Então é importante você também conhecer o tipo de negócio onde você pretende colocar o seu dinheiro. Então, se você já investe ou pretende investir em leilões de imóveis, eu recomendo que você realmente conheça essa modalidade para não perder dinheiro até ou perder, né, oportunidades que são bastante lucrativas, né, em cima das dicas que eu estou dando aqui para você.
E se você quiser entender melhor ainda, o método Análise Pro é para você, não tenha dúvida quanto a isso, tá bom? A gente se encontra aí no próximo vídeo.